mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor convidado permanente da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina e é o coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. O desembargador Vanderlei Godoy Júnior, atualmente é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, é professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Trabalho de Iniciação Científica em Direito do Trabalho da Univale, professor da especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário da Univale, especialista em Direito Constitucional e mestre em Ciência Jurídica pela Univale. E, atualmente, é doutorando pela Universidade de Alicante, Espanha. Dr. Daniel Natividade Rodrigues de Oliveira é juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, doutor em Direito também pela Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, mestre em Direitos Fundamentais e Liberdades Públicas, também pela Universidade de Castilha-La Mancha, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e professor da Faculdade Sesusc, da Escola Superior de Advocacia e da Escola da Magistratura da Amatra 12. E, por fim, o Dr. Roberto Luiz Guglielmetto é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, especialista em Direito do Trabalho, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, gestor regional do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina e coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT 12. Eu fiquei até com a garganta seca. Vou passar a palavra agora para o Dr. Alexandre Luiz Ramos, que vai iniciar com terceirização, trabalho intermitente e autônomo. Obrigado, Ana Paula. Eu faço minhas já as palavras de agradecimento dos colegas que me antecederam, e como há muito o que fazer e pouco tempo, nós vamos direto ao assunto. Eu vou tratar aqui brevemente de terceirização, trabalho intermitente e autônomo. Todos esses temas foram contemplados pela reforma trabalhista, cuja vigência começa agora no dia 11 de novembro, para todos os efeitos, e, sem dúvida nenhuma, o que essa reforma trouxe para o mundo do trabalho e com reflexos para a jurisdição trabalhista é uma ampliação do cardápio de contratação. E aqui eu não vou fazer um juízo de valor se isso é bom ou ruim, para quem, quando ou de que forma. O fato é que hoje as empresas podem contratar com mais opções do que havia antigamente. Nós temos, por contratação direta, o contrato normal, histórico, aquele que nós conhecemos como contrato nuclear da CLT, que já previa como regra o contrato por prazo indeterminado e, excepcionalmente, por prazo determinado. Já tínhamos também, por uma alteração da CLT, o contrato a tempo parcial, que foi alterado por essa reforma. O teletrabalho é uma novidade incluída no novo texto, como também o trabalho intermitente. Nós já tínhamos, desde 74, a contratação por interposta empresa, no caso de contrato de trabalho temporário, e por autorização jurisprudencial, os casos de terceirização. Para a gente entender um pouco o aspecto da terceirização, que é o primeiro ponto, nós temos que distinguir o que já era previsto na legislação como o trabalho temporário, da Lei 6.019 de 1974, que permitia a contratação por empresa interposta em qualquer atividade da empresa, seja se fosse atividade fim, atividade meio, para suprir mão de obra regular ou excesso extraordinário de serviço. E os casos de terceirização autorizados pela jurisprudência no caso de atividade meio exclusivamente e desde que não houvesse pessoalidade ou subordinação jurídica. Esse era o quadro que nós tínhamos antes. O que muda agora com a Lei 13.467,
porque a Lei 6.019 já foi alterada no começo do ano por uma outra legislação. Primeiro, para a gente entender o que é terceirização, me parece que a gente tem que olhar a partir do ponto da estrutura da empresa. A Justiça do Trabalho, pelo próprio nome, sempre acessa a relação de trabalho pelo lado do trabalhador, que é quem demanda a jurisdição trabalhista. Então, a gente conhece a atividade da empresa, conhecendo as funções do trabalhador, o que ele fazia, como fazia, com que jornada, etc. Mas, para entender terceirização, me parece que a gente tem que entrar pela outra porta, que é a porta da organização da empresa. A desembargadora Viviane fez um relato histórico, sociológico, de como o capitalismo se desenvolveu, e quando as primeiras empresas começam a se estruturar no Estado moderno, a gente tem, num segundo momento ali, as empresas fordistas ou autárquicas, aquelas empresas que abrigavam dentro da sua casca todas as atividades necessárias para o desenvolvimento da sua atividade econômica. Isso passa a ruir com a instabilidade do mercado. As empresas pós-fordistas já começam a abrir a sua casca para começar a repassar para outras empresas parte das suas atividades. E eu acho que o simbólico é esse mesmo, são gomos que a empresa vai tirando da sua estrutura e repassando para outras empresas. A empresa toyotista é conhecida exatamente por isso, pelo processo de terceirização, seja de serviço, seja de produção, que é uma distinção que nós fazemos também quando aplicamos esse fator de estruturação econômica. Basta ver, por exemplo, os casos de facção, onde nós temos terceirização de produção e não necessariamente de serviço. E hoje nós temos uma estrutura de empresa pós-toyotista que é uma fragmentação da atividade econômica, de tal forma que a gente pode até ter empresas sem nenhum tipo de estrutura concreta, material, produtiva ou de serviço no seu parque fabril. O que muda com a lei agora? Passa a permitir a terceirização em qualquer atividade da empresa e não mais só em atividades meio e depois, com a reforma do começo do ano, de qualquer atividade, desde que fosse um serviço especificado. Agora, sem dúvida nenhuma, passa a poder a qualquer empresa, se assim desejar, se assim estiver de acordo com o seu plano estratégico, terceirizar toda e qualquer atividade. O que se deve ter como terceirização é exatamente isso, são gomos da estrutura da empresa que ela tira do seu guarda-chuva e repassa para outra empresa, adquirindo por um certo valor o resultado que aquele trabalho era prestado anteriormente dentro da sua estrutura. Nós temos também aqui um reforço quando a nova lei conceitua quem é o contratante, que aí sim pode ser pessoa física ou jurídica, que terceiriza qualquer tipo de serviço, inclusive da sua atividade principal. A partir desse conceito de terceirização como um gomo que sai da tangerina, é possível a pejotização, ou seja, a terceirização de um tipo de trabalho individual, de um trabalhador, para uma empresa, quer dizer, uma pessoa jurídica feita por um integrante só? Me parece que mesmo a lei anterior e a nova lei não autorizam esse tipo de procedimento. Por quê? Porque a Lei 6.019, ao incorporar, junto com o trabalho temporário, o processo de terceirização, exige requisitos para o funcionamento da empresa de terceirização, entre os quais isso, inscrição no CNPJ, registro na junta comercial e capital social compatível com o número de empregados, ou seja, pela interpretação da lei, a gente infere que uma empresa de trabalho terceirizado não é uma pessoa jurídica individual, uma MEI, uma EIRELI, mas sim uma empresa que tenha um corpo de empregados que presta serviço para outra empresa. Claro que a pejotização é um fenômeno, a realidade do mercado de trabalho é muito mais rica e dinâmica do que a legislação pode acompanhar, mas de fato nos cabe exatamente fazer a distinção do que é lícito e do que não é lícito. E me parece que um fator hoje primordial para isso é ver o prejuízo ou não que o trabalhador
seja pejotizado, seja contratado pela CLT, tem no caso de um modelo ou outro. Eu lembro, antes de sair do primeiro grau para o segundo, na sexta vara, fiz a inicial de um processo que deve ter caído para a instrução do Daniel, de um trabalhador que teve um contrato de mais de 30 anos com uma empresa, fazendo gerenciamento comercial como pessoa jurídica. O contrato dele tinha uma faixa salarial reconhecida de mais de R$50 mil por mês. E eu me lembro que na exordial eu ponderei exatamente isso para ele, né? Se ele tinha feito a conta, se o regime pelo qual ele recebeu aquele valor, que seguramente foi por distribuição de lucro de pessoa jurídica, sem nenhum tipo de imposto de renda e recolhimento, valia a pena ele ser reenquadrado como empregado e ter rendimento a título de salário. Claro que, né, essa pergunta talvez não tenha instigado uma reflexão, me deixou para depois. Agora, aquilo me fez pensar, assim como uma série de outros casos, que às vezes a gente tem uma escolha de um caminho, seja pelo empregado e pelo empregador, em casos em que não há um prejuízo evidente, e eu falo desses altos salários como um exemplo para isso, e parece que é uma pessoa que escolheu ficar casada por 30 anos e depois quer voltar no tempo e escolher um caminho de solteiro, como se fosse possível a gente restabelecer todo um trato, né, desse caminho realizado pelas partes. A responsabilidade subsidiária deixa de ter uma previsão meramente jurisprudencial e consta da lei agora. Isso vale também para o trabalho temporário, com um diferencial de que no trabalho temporário, havendo falência, a responsabilidade não é meramente subsidiária, mas solidária. O trabalho intermitente é uma novidade do novo texto. Me parece que é um trabalho que já existia na prática. A gente vive numa região de turismo, a gente sabe a sazonalidade do turismo, de final de semana, etc. E a legislação traz uma tendência de incorporar na formalidade esses trabalhadores que nós conhecíamos pelo simpático nome de freelancers ou freela. Então, a CLT, com texto novo, passa a regulamentar esse tipo de contrato, que é um contrato que pode ter alternância de períodos de atividade com inatividade, e essa inatividade pode ser por horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, excluindo aqui os aeronautas. O contrato deve ser escrito e deve prever o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao da hora de trabalho do trabalhador contratado efetivamente por jornada integral. Exige aqui a forma de comunicação, que a gente já sabe que de regra vai ser pelo WhatsApp, com 3 dias de antecedência, e nesse prazo o trabalhador deve dar resposta de se ele vai aceitar ou não o chamado do trabalho intermitente, presumindo a recusa pelo silêncio, né? A recusa, a aceitação, a ausência e os períodos de inatividade aqui são regulamentados pela nova lei, conforme os parágrafos mencionados, e a exemplo do que acontece com o trabalhador avulso, o trabalho intermitente vai ser pago já com a remuneração efetiva e desde já, reflexo em férias, 13º, repouso e adicionais legais. E o recibo vai especificar todas essas parcelas. No trabalho intermitente também, o empregador deve fazer, nos prazos legais, o depósito do FGTS e contribuições sociais, e no período de 12 meses ali subsequente ao período aquisitivo, férias, já contando aquela remuneração que ele recebeu com os recibos mencionados. O trabalho autônomo é uma outra novidade aqui que a lei traz. Eu chego a questionar aqui se isso já existe na prática, evidentemente que sim, e se houve alguma mudança, eu chego a sinalizar que não. Eu sei que tem muitos colegas e pensadores fazendo talvez aqui uma tempestade, um copo d'água, mas eu particularmente não vejo dessa forma. O único dispositivo que trata do trabalho, da contratação de autônomo na CLT, é este que está na tela, que diz que a contratação de autônomo, cumprida por este autônomo todas as formalidades legais,
com ou sem exclusividade, e de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista na CLT. Eu vejo esse dispositivo como um dispositivo de interpretação, é um dispositivo que não define o que é autônomo e não exclui a conceituação clássica de empregado que está no artigo 3º. Está lá no artigo 3º que não foi alterado pela reforma o conceito de empregado e os elementos configuradores da relação de emprego, então continuará sendo empregado aquele que trabalha com pessoalidade, onerosidade, prestando um serviço de natureza não eventual e com subordinação jurídica. E será autônomo todo aquele que não se enquadrar nesses requisitos configuradores da relação de emprego. O artigo 9º também não foi alterado pela reforma, continuam sendo nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar a aplicação da legislação trabalhista e, com muito mais razão, eventualmente, uma prática de empregadores que não compreendem de forma exata o texto da lei e vão procurar, como a gente sabe que acontece, contratar verdadeiros empregados como se autônomos fossem. Continua havendo o papel da fiscalização, o que é errado continua sendo errado, e a função do judiciário é exatamente corrigir os comportamentos sociais que são contrariamente às prescrições normativas. Me parece que aqui, de fato, a lei faz um diálogo não só com a sociedade, mas muito com a atuação da Justiça do Trabalho, e nesse aspecto específico, me parece que o que a lei quer dizer é que a Justiça do Trabalho, que tem uma tradição jurisprudencial da organização, que tem uma tendência de ver todas as formas de trabalho como um contrato formal da CLT, de carteira assinada. Vejam aí os casos de enquadramento como empregado do Uber, nada contra a decisão de mérito, mas isso reflete, de uma certa forma, uma tendência da organização a qual nós integramos de ler a realidade e a diversidade do mundo do trabalho, sempre a partir da lente da carteira assinada e da CLT, e essa me parece que foi tão somente, nada catastrófico, a mensagem desse dispositivo, ao dizer, olha, o julgador estabeleça uma linha divisória do que é empregado e do que não é empregado. Ou seja, então, se eu tenho um trabalhador que não presta um trabalho de natureza eventual, mas mesmo assim, de forma exclusiva e continuada para a empresa, ele continuará sendo um trabalhador autônomo e isso impede que ele seja reconhecido como um empregado. Agora, se for de fato um empregado, nada exclui, não existe nenhuma recomendação nesse sentido, que a Justiça continue enquadrando aquele trabalhador como tal. Me parece que, para concluir, nós temos muitos desafios que estão se apresentando. O mundo se redefine com uma velocidade nunca antes ocorrida na história da humanidade. E o nosso desafio, pelo menos eu vejo assim, é de dar para a sociedade as respostas que, de fato, ela demanda do Poder Judiciário. E se a gente continuar dando sempre o mesmo tipo de resposta, e uma resposta que só vê a valorização do trabalho quando há uma carteira assinada, talvez a gente corra o risco de realmente nos tornarmos obsoletos para a sociedade. A emenda 45, a reforma do Judiciário, ampliou significativamente a nossa competência para abranger todos os outros tipos de contratos de atividade prestados por pessoa física, de uma certa forma para que a Justiça do Trabalho estendesse também a eles, não a legislação trabalhista necessariamente, mas os princípios protetivos que são inerentes à nossa atuação. Então, esses são os nossos desafios e, com isso, eu concluo a minha participação. Obrigado. Obrigada também. Vou passar agora a palavra para o doutor Vanderlei para falar sobre direito sindical. Muito boa tarde. Depois da fala do doutor Alexandre Ramos fica difícil. Cumprimentar o nosso presidente, doutor Grácio, a doutora Mari também, agradecer pela oportunidade, pelo convite e cumprimento então em nome deles os demais desembargadores, juízes e servidores. Parece que o meu tema não é muito interessante, essa parte inicial da comissão
de empregados, que está no artigo 510A até o 510D, né? Não havia na CLT, como todos sabem, então é uma novidade aí da nossa reforma trabalhista. Mas certamente teremos temas que serão debatidos na Justiça do Trabalho, como a questão da garantia provisória, né, dos empregados que fizerem parte desta comissão que será eleita. Também, não existindo essa comissão, compete ao Ministério Público entrar com uma ação contra a empresa para que os empregados instituam essa comissão, ou os sindicatos. Então, são questões que temos que refletir. Então, 510A da CLT coloca que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão. Né? É assegurada a eleição de uma comissão. Então, os empregados têm o direito de estabelecer na empresa uma comissão. E ela vai ser composta, quando tiver mais de 200 empregados até 3.000 empregados, com 3 membros. Mais de 3.000 até 5.000, 5 membros, e mais de 5.000 empregados, ela terá então 7 membros. A finalidade da comissão é promover o entendimento direto dos empregados com os empregadores. No caso da empresa possuir empregados em vários estados, no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes empregados por estado ou pelo Distrito Federal. Ficou desconfigurado aí o slide. A comissão de representantes tem algumas atribuições: representar os empregados perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, promover o diálogo e entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, buscar as soluções para esses conflitos, assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo de qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical, encaminhar reivindicações específicas dos empregados no âmbito das representações e acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, convenções ou acordos coletivos. As decisões das comissões dos representantes empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Ela será organizada e a atuação será de forma independente. Não há intervenção nem da empresa, nem do sindicato. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias. O mandato dessa comissão é de 1 ano, devendo ser fixado edital na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Os empregados da empresa poderão candidatar, exceto aqueles que tenham contrato por prazo determinado, será prazo determinado com contrato suspenso ou que esteja em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Não podem, então, se candidatar esses empregados. Serão eleitos membros da comissão de representantes empregados os mais votados, votação secreta. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou no término do mandato anterior. Se não houver candidatos suficientes, a comissão poderá ser formada por número de membros inferior ao previsto. E se não houver registro de candidatura, será lavrada uma ata e esta eleição vai ocorrer 1 ano novamente. Então ficam essas questões aqui. E então o principal destaque é o 510D. O mandato dos membros da Comissão de Representantes Empregados será de 1 ano. Ele exerce na empresa a sua atividade normal e ele só pode uma vez só 1 ano. Não há permitido a recondução, porém, ele poderá ser candidato de novo nos 2 períodos subsequentes. Não implica na suspensão nem interrupção do contrato de trabalho,
devendo então ele permanecer nas suas atividades. Desde o registro da candidatura, então aparece aí a garantia de emprego dele, né, igual ao empregado da CIPA, não podendo ser despedido de forma arbitrária, e aquela questão da CIPA, né, entendendo-se como tal, a quem não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Tanto a empresa como os empregados têm que guardar toda essa documentação pelo período de 5 anos, para que fique à disposição do Ministério Público do Trabalho e também para o Ministério do Trabalho. Então, são questões aí que temos que refletir, né? Não sendo formada essa comissão, a empresa não fixando esse edital, os empregados não fazendo a movimentação para formar essas comissões, compete a quem reclamar na Justiça do Trabalho, ao Ministério Público, ao sindicato da categoria, até porque, como nós observamos ali no dispositivo anterior, é vedada a interferência do sindicato em relação à eleição. 545. Os empregados e empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus empregados, né, aqui do lado esquerdo a redação atual e do lado direito a nova redação. Desde que por ele devidamente autorizado, as contribuições devidas ao sindicato, quando por eles notificados, e a redação anterior era, salvo quanto à contribuição sindical, cujo desconto independe desta formalidade. A partir de agora, nova redação do 545, os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados. Então, existe essa exigência legal para efetuar o desconto, o empregado tem que autorizar. E os artigos que mudaram na sequência, praticamente todos eles repetem, desde que prévia e expressamente autorizadas esse desconto na folha de pagamento. O 578 da nova redação, as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes de categorias econômicas ou profissionais, ou de profissões liberais, representadas pelas entidades, serão sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida, de novo, sempre que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579, nova redação também. O desconto da contribuição sindical será condicionada à autorização prévia e expressa dos que participem de uma categoria econômica ou profissional, ou também de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo esse na conformidade do artigo 591 da CLT. Então, toda e qualquer desconto, desde que prévia e autorizado pelo empregado. Da mesma forma, o 582, os empregadores são obrigados a descontar na folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados, desde que autorizem prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. O 583, também da mesma forma, o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados, avulsos, é efetuado no mês de abril de cada ano, observada também a mesma exigência de prévia e expressa autorização nos termos do artigo 579. 587, os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para os que venham a se estabelecer após o referido, na ocasião em que requererem a repartições, o registro e a licença para o exercício da respectiva atividade. E, por último, os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham autorizar prévio expressamente o recolhimento, serão descontados no primeiro mês subsequente ao reinício.
Então, a norma que entra em vigor no dia 11 de novembro estabelece que para a contribuição sindical deve ter a expressa autorização do empregado, e aí não pode se admitir na convenção coletiva que venham a situação que normalmente ocorre do empregado ter que ir lá no sindicato, né, fazer a carta, carimbar, pegar o aceite do sindicato, para depois, no RH da empresa, comprovar e não ter o desconto na sua folha. Então, para efetuar o desconto, tem que ter essa prévia autorização, sem qualquer intervenção do sindicato, colocando qualquer outra condição. Muito obrigado. Repasso à presidente da mesa. Obrigada também. E agora ao Dr. Daniel para a interpretação das normas coletivas, súmulas e aplicação do direito comum. Boa tarde. Cumprimento ao desembargador Grácio, à desembargadora Maria Leda, nas pessoas das quais cumprimento os demais presentes, meus companheiros de mesa e quem nos assiste remotamente. Vou procurar ser conciso e objetivo. O meu tema é a interpretação das normas coletivas, algo que vai impactar bastante no futuro do direito do trabalho, que vai definir por nossas mãos, porque nós é que vamos interpretá-las, se o direito do trabalho se mantém rígido, da forma como foi concebido, clássico, ou se ele passa a ser um instrumento de aumento de lucro para as empresas, de modificação da divisão dos excedentes e etc., como quem me antecedeu já tratou aqui hoje, tema que eu não vou abordar, porque eu vou preferir tratar diretamente da questão de interpretação. E já que o tema é interpretação, eu tenho que me dedicar um pouquinho, que seja, a essa questão da hermenêutica. E vou criar um exemplo absurdo, pegando um pouco o gancho no que o desembargador Alexandre tratou há pouco, já antecipo que concordo plenamente com a conclusão que ele colocou a respeito da discussão entre autônomo e empregado, mas vou partir daí para criar um exemplo exagerado, para mostrar certas incoerências que estão no texto que vai entrar em vigor agora em novembro. Vamos imaginar que determinada empresa decidiu que não vai ter mais empregados. Tivemos isso aqui em Florianópolis, por exemplo, na década de 90, em concessionárias de veículos, na época que saiu a lei das cooperativas. Todas elas decidiram que não iam ter mais mecânicos. Todos viraram cooperados. Vamos imaginar que essas empresas ou qualquer outra empresa resolva que não vai ter mais empregados em determinado setor. E vamos imaginar que num sistema sindical fraco consiga obter a anuência do sindicato obreiro e faz um acordo coletivo do trabalho dizendo que o artigo 442B da CLT se aplica a quem trabalhar naquele determinado setor. O artigo 442B é o que diz que quem é contratado como autônomo é autônomo. E para não deixar margem a qualquer dúvida, coloca na cláusula 2ª do acordo coletivo de trabalho que o artigo 9º da CLT não se aplica a quem trabalhar naquelas condições. Logo, não tem fraude. Vai ter que prevalecer, por uma interpretação literal, pobre, o negociado sobre o legislado. E os casos que forem levados à Justiça do Trabalho serão julgados como, provavelmente, como o desembargador Alexandre mencionou, como nós fizemos na década de 90 com aqueles casos, e como provavelmente acontecerá daqui para frente. Até porque eu acho que essa questão da reforma só vai aumentar a incerteza das empresas, pelo menos por hora. Não acredito que a partir daí não surjam ações trabalhistas questionando esses temas. Se essas questões forem trazidas para o judiciário vai julgar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 200 vezes, ou 200 mil vezes, ou 2 milhões de vezes, dizendo que é fraude, que não prevalece o legislado sobre o negociado nesse caso. Não obstante, o artigo 611B da CLT
dizer que pode. Porque percebam que lá está escrito que só é ilícito exclusivamente o que está ali mencionado. E as condições para se reconhecer que alguém é autônomo ou não, que é empregado ou não, não estão ali mencionadas. Logo, está sobre a proteção do artigo 611-A, que diz que prevalece o legislado sobre o negociado. Desculpe, o negociado sobre o legislado. E não obstante essas 2 milhões de decisões, exagerando sempre no meu exemplo, a Justiça do Trabalho não vai poder fazer uma súmula, nem na uniformização da sua jurisprudência em termos de TRT e nem em termos de TST, porque se o fizer, vai ferir o parágrafo 2º do artigo 8º da Constituição. No parágrafo 2º do artigo 8º da Constituição, diz: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos. Ora, as empresas têm o direito, 1, de firmar o acordo coletivo de trabalho e 2, de não contratar empregado se não quiser. Tudo vai depender da interpretação que se der. E se nós fizermos a interpretação literal, que é obviamente a mais pobre, vamos concluir que isso é um grande absurdo. Se fizermos a teleológica, buscando o objetivo dessas normas, vamos concluir que o legislador quis fazer exatamente isso. Ele não quis fazer outra coisa. Então, eu tentei, através desse exemplo, mostrar a grande inadequação dos métodos tradicionais de hermenêutica, meu tema é interpretação, dos métodos tradicionais de hermenêutica para resolver essas questões que vão, a partir de agora, aparecer. O que já se concluía há bastante tempo, nesses casos, a partir de agora, se torna imperativo. A gente tem que buscar, na filosofia do direito, caminhos alternativos, uma hermenêutica comprometida com a concretização dos direitos fundamentais, senão isso que está aqui vai passar a prevalecer. E aí não vai ter sido a reforma trabalhista que vai ter modificado o direito do trabalho. Não vai ter sido o Congresso Nacional, mas sim nós, a própria Justiça do Trabalho. Então, a questão que eu trago é a necessidade de reflexão a respeito de que caminhos percorrer nessa hermenêutica. E não consigo ver outro caminho que não seja uma hermenêutica filosófica compromissada com a concretização dos direitos fundamentais, compromissada com o modelo de Estado constitucional, que é uma superação de um modelo anterior, ultrapassado, de Estado legislativo. O judiciário tem que assumir o protagonismo que é dele nesse modelo. Não existe outro caminho. Eu, pelo menos, não vislumbro outro caminho. Especificamente quanto ao artigo 8º, me parece que esse seria o meu tema, eu já de cara, no parágrafo 1º, vejo essa incoerência em dizer que as súmulas não podem restringir direitos legalmente previstos. Ora, súmulas não restringem nem criam direitos, é óbvio. Reconhecem direitos que já existem, que estão respaldados numa aplicação analógica de uma determinada disposição legal a um caso concreto, ou em repetidas vezes, ou de princípios. E o direito se compõe também dos princípios, que o legislador parece que quis excluir ao colocar lá a redação nova do parágrafo 1º do artigo 8º, quando manda a gente buscar o direito comum para suprir as lacunas do direito do trabalho, excluindo a parte original do texto do parágrafo único do artigo 8º, que dizia que só será possível fazê-lo, buscar o direito comum para suprir lacunas do direito do trabalho, se não houver incompatibilidade com os princípios fundamentais do direito do trabalho. Ora, como é que você pode conceber que o direito comum venha sem respeitar os princípios do direito do trabalho, que é um direito autônomo, um direito que surgiu da necessidade de garantir a proteção do trabalhador contra o poder privado. A ideia fundamental
foi essa. E que está no pacto de equilíbrio da Constituição. É resultado do pacto de equilíbrio entre a Constituição do Trabalho e a Constituição Econômica. Logo, não vejo como não se possa ler, ainda hoje, mesmo com a alteração feita pelo legislador, que o parágrafo 1º do artigo 8º só se aplicará se houver compatibilidade com os princípios fundamentais do direito do trabalho. E a gente não precisa fazer grande esforço para isso, porque os princípios do direito do trabalho já estão ali e continuarão ali, porque o caput do artigo 8º os menciona. Não houve exclusão. O legislador esqueceu, tirou só do parágrafo. Então a gente não precisa se preocupar tanto assim em violar a lei e não poder fazer súmula contra a lei nesses casos. Partindo para o parágrafo 3º do artigo 8º, vem a questão da clara tentativa de amordaçar o judiciário. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Isso exclui da análise do Poder Judiciário, em afronta direta ao artigo 5º da Constituição, a alegação ou efetiva lesão de direito. Limita a atuação do Poder Judiciário em afronta à cláusula de equilíbrio de poderes. E tenta resgatar a figura do juiz boca da lei que ficou lá no passado remoto. Não me parece razoável. Me parece, inclusive, que o legislador foi, de certa forma, ingênuo quando escreveu isso, porque não faz sentido. Nós não vamos aplicar isso. Não acredito que a gente vá se limitar. Numa situação como essa, do exemplo absurdo e exagerado que eu criei, a gente não vai se furtar à obrigação de cumprir, fazer cumprir a Constituição da República, que cada um de nós assumiu ao tomar posse, e de fazer valer o conteúdo integral do direito do trabalho, que está ali no artigo 7º. Se a Constituição reconhece o valor social do trabalho, lá na ordem econômica, se coloca o valor do trabalho como fundamento do nosso Estado democrático de direito, e se cria, entre outros direitos, que vão ampliar a proteção social, todos aqueles que estão no artigo 7º da Constituição, é porque o direito do trabalho existe e tem que continuar existindo, tal como foi concebido. Autônomo, com seus princípios e fundamentos que vão prevalecer nesse processo de interpretação. Pelo menos é o que se supõe, é o que se espera. Obrigado pela atenção. O que me cabe aqui falar são sobre os métodos alternativos de solução de conflitos e sobre a terminação do contrato de trabalho. E nessa questão dos métodos alternativos dos conflitos, nós temos a questão relacionada aos empregados com nível superior e salário acima de 11.000 hoje, né? R$ 11.062,62, que representam os dois valores, né, o dobro do valor do benefício da Previdência Social do teto. No início ali da exposição dos colegas, eu pedi um auxílio para o Vanderlei e para o Alexandre, para saber qual é o valor do salário mínimo nos Estados Unidos. Esses 11.000 representam aproximadamente 2 salários mínimos dos Estados Unidos. Então, para nós aqui é o elevado patamar salarial. A minha questão primeira nesse dispositivo, a livre estipulação a que se refere o caput aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A, que são aquelas hipóteses permissivas do negociado sobre o legislado e a prevalência, com a mesma eficácia e preponderância sobre os instrumentos coletivos.
Então, um trabalhador que receba acima de 11 mil e pouquinhos aí reais e tenha curso superior, ele pode ter uma negociação individual com o seu empregador, que, evidentemente, se for em patamar superior aos instrumentos coletivos, não vemos problema nenhum. Agora, e se for inferior aos instrumentos coletivos? Vai prevalecer o quê? Pela legislação, prepondera. Né? Evidentemente que aqui nós temos aquela situação do hipossuficiente, é que eles não estão considerando esse trabalhador que tem um curso superior e um salário para o nosso padrão brasileiro e pela legislação elevado como sendo hipossuficiente. Então, essa é uma primeira reflexão que eu faço sobre essa leitura. Eu estou fazendo uma leitura, assim, vamos dizer, mais pobre, né? A literal. Eu parto a expressão que o doutor Daniel usou, de uma interpretação mais gramatical, porque a primeira reflexão que eu tenho é a leitura. Lógico que já vem alguns destaques sobre essa leitura. E a primeira que eu tenho são as hipóteses que podem vir a surgir para nós no dia a dia. Trabalhador que receba 12 mil reais, e estabelece uma cláusula individual em desconformidade menor do que aquela prevista no instrumento coletivo. É uma questão aí que, ao meu ver, é importante para a reflexão. A outra questão é essa cláusula de arbitragem. E, para mim, é muito preocupante. Muito preocupante. Por quê? Ela subtrai, primeiro, aquele requisito lá das condições contratuais do artigo anterior que foi analisado, o requisito do curso superior. E aqui é só o salário que vale. Desde que o empregado receba superior, mas ele não precisa ter curso superior. Para firmar, e aqui para mim já vem uma invalidade, vamos dizer assim, material na própria origem da norma. Desde que por iniciativa do empregado. Essa cláusula de arbitragem, até eu comecei a fazer um estudo e umas leituras, não vou falar que foi um estudo aprofundado, mas umas leituras sobre a lei da arbitragem e como se comporta a justiça comum. Essa cláusula compromissória de arbitragem, ela retira, lógico, a arbitragem ela retira o poder jurisdicional estatal, ou seja, as partes, elas elegem, para dizer o direito, um privado, a iniciativa privada. E o artigo 8º dessa lei de arbitragem, parágrafo único, diz, quando inclusive for questionada a cláusula de arbitragem, a sua validade, tem que ser submetido ao próprio juízo arbitral. Primeiro, quer dizer, se for a rigor seguir a legislação, estaria totalmente afastada a jurisdição estatal do poder judicial do poder estatal. Se for seguir a literalidade do artigo 8º, parágrafo único da lei de arbitragem. Então, é uma cláusula, ao meu ver, extremamente perigosa, porque eu não acredito que parta do empregado essa iniciativa de submeter o conflito dele a um juízo arbitral. Salvo casos excepcionais, de realmente altíssimos empregados, com valores elevadíssimos, nesse cenário. E a concordância nós sabemos como foi a opção do fundo de garantia. Para muitos, né? Que outros são mais jovens, não passaram por isso. Mas eu fui empregado, fui admitido em empresa privada, e que opção que eu fiz de fundo de garantia? Não fiz opção nenhuma, né? Eu assinei a opção. É assim que funciona. Só mais uma situação. Falam muito dos Estados Unidos, tal. Estados Unidos é a convenção
coletiva, eles praticamente não têm legislação. Então, a submissão dos litígios dele ao juízo arbitral é uma maneira natural. E são poucos os sindicalizados, acho que não chega a 20%. Esses têm as convenções coletivas. Quem não tem, fica numa situação até difícil de precarização de trabalho, só que eles têm uma remuneração, outra que não se compara ao nosso cenário. Solução de conflitos extrajudiciais, competência da Justiça do Trabalho. Demoramos aí quase 20 anos, né, para nós termos a tal da atualização da CLT. A extinção classista foi em 98? 99? Então, nós estamos mais perto de 20 anos, né? E foi atualizada agora. Aplauso para o legislador, que já promoveu muitas mudanças também. Tinha esquecido, né, que não tínhamos mais juízes classistas, mas isso é só um detalhe, porque isso já é muito discutido, e tem muitos artigos doutrinários autorizando, né, dizendo que a Justiça do Trabalho já teria competência de jurisdição voluntária, porque ela já tem a contenciosa. Então, né, eu particularmente, eu endosso esse procedimento, né, porque na prática, o que acontece? O que acontece? Eu falo da prática. Esses acordos extrajudiciais já ocorrem, muitas vezes. Como que eles ocorrem? Através de lide simulada. Petiçãozinha de reclamação trabalhista, atravessa a petição de acordo, né? Os juízes homologam ou não, dependendo. Eu sempre identifiquei, e aqui eu chamo a atenção que nós também devemos ter a cautela quando nos apresentar essa situação de uma petição de acordo. Porque pode haver lide simulada. E eu considero a lide simulada em 3 padrões. Um padrão criminoso, que é aquela em que envolve um trabalhador, um pseudo-trabalhador e a empresa para fraudar crédito legítimo de terceiro. Essa é uma lide criminosa. A outra, em tese, que acontece e que é fraudado o empregado, e que já nos deparamos algumas vezes, aquela que também o empregado é induzido a procurar um advogado da própria empresa, fazer a reclamação para obter a quitação geral. Aqui o procedimento diz que o advogado, né, comum, não pode ser comum, mas temos que tomar esse cuidado também. E aquela que já homologamos, né, meio que fechamos os olhos, assim, porque tá bom, respeitou todas as verbas rescisórias, pagou tudo e está pagando algo mais, né? Muitos aqui acabam aceitando. Estou falando por mim, né? Que algumas situações que se depararam, meio que fecham os olhos. Essa cautela eu acho que nós temos que tomar, porque a petição do acordo, onde eu estava falando com o Narbal, às vezes ela pode vir sem nada, sem nenhum dado, não sabe o tempo do contrato, não sabe a remuneração, não sabe as condições, né? E o juiz, lógico, ele pode, dependendo do caso, né, designar audiência para se inteirar. E ele não é obrigado, já 10 minutos correndo, hein, pessoal? Ele não é obrigado a homologar esse acordo, né, pessoal? Ele pode se negar. Pode se negar. Então, é bem interessante o instrumento para evitar essas lides simuladas, né? Eu acho que é uma situação aí, lógico, que se requer do juiz todas as cautelas quando se deparar com um instrumento dessa natureza. Justa causa, outro término do contrato, perda da habilitação, que eu acho conduta dolosa, né, do trabalhador, quando perde essa... Opa... Quando perde a... pessoal, só pela importância desse procedimento que eu vou voltar, o parágrafo 6º, se não me engano, então, deixa eu ver aqui. O disposto nesse artigo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º. O parágrafo 6º é a multa do 477. Então, nós temos que tomar o cuidado para a Justiça do Trabalho não ser órgão homologador de rescisão contratual. Como acontece muitas vezes, a empresa não paga, vai para a justiça, aí quer pagar as verbas rescisórias, não na sua totalidade,
e ainda retirando a multa. Então, casos que nós temos, né, pessoal, de experiência, o que é exigido? Paga todas as verbas decisórias. Foi sem justa causa, a dispensa se constatou, paga-se tudo. Multa do 477, aviso prévio, 13º, 40%, 477 se for, 467 se for o caso, se não está disponibilizando lá na hora, e os honorários, para o trabalhador, nesse caso, não ser realmente prejudicado. A justa causa ali, perda de habilitação, conduta dolosa, e aqui, lógico, dolo eventual, então nada mais justo. É um trabalhador motorista também que venha a perder a sua habilitação para dirigir por desrespeitar assintosamente as regras de trânsito, um vigilante que não se submete àqueles cursos de especialização, nada mais justo. Não temos mais a obrigatoriedade da homologação. Não é mais obrigatório. E aqui, pessoal, tem que comunicar, a empresa tem que comunicar a dispensa aos órgãos competentes. Na verdade, está faltando uma regulamentação sobre isso, sobre esse caput. Hoje, quais são os órgãos competentes? Ou lá em novembro, quais serão os órgãos competentes? Hoje, o que se faz é entrar no site lá da Caixa Econômica, obter a chave de conectividade para permitir que o empregado tenha acesso ao fundo de garantia. E no site do Ministério do Trabalho, através de uma senha, para expedir a guia, para que ele acesse o programa do seguro-desemprego. A sistemática de eliminar a obrigatoriedade de homologação, por um lado, é boa porque é desburocratizante. Por outro lado, perigosa em função das fraudes. Agora, existe essa possibilidade de homologação. Né? Na vigência, e é anual, né, pessoal? Na vigência ou não do contrato. Então, na vigência, quitação anual, e diz assim, o termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente. Então, se a quitação é anual, tem que dizer lá, mês tal, mês tal, mês tal, mês tal, o que está pagando em cada mês. Né? Porque a eficácia da quitação, nesse caso, pelo texto, é liberatória das parcelas especificadas. Ela tem uma força semântica muito mais acentuada do que aquela do 477, que diz, é valor e apenas as parcelas. Aquela do parágrafo 2º, se não me engano, do 477, que ainda não foi revogado. Quitação anual, então. Forma de pagamento, 10 dias agora. Desculpa. Forma de pagamento em dinheiro, depósito bancário. Novidade é o depósito bancário que já vem sendo utilizado largamente. E para o analfabeto também, né? Que era só em dinheiro e depósito bancário, que de fato é mais seguro. Aqui a multa do 477, lá a famosa multa do 477, do parágrafo 8º, que permaneceu inalterado. Mas percebam, a inobservância do disposto no parágrafo 6º desse artigo. O que exige o parágrafo 6º? O parágrafo 6º não exige só o pagamento. Ele exige que o empregador comprove que entregou aqueles documentos, que fez aquela comunicação aos órgãos competentes lá do caput, ao empregado, e tudo no prazo de 10 dias. Então, no prazo de 10 dias, o empregador tem que comunicar ao órgão competente, pagar as verbas rescisórias e ainda obter do empregado o comprovante de que fez aquela comunicação. É o ato complexo aqui, que ainda temos a obrigação de dar e obrigação de fazer. Parágrafo 10º da CLT é a anotação na carteira de trabalho que vai permitir o acesso ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego, desde que a comunicação prevista no CAPT, aquela dos órgãos competentes, que ainda não temos, né, porque a ideia é que as empresas todas tenham acesso ao tal do e-social, mas a implementação disso está a passo de tartaruga para as empresas. São pouquíssimas que já têm essa implementação.
Dispensas imotivadas coletivas, não precisa mais de comunicação, negociação com a entidade sindical, contrariando a recomendação da OIT, jurisprudência farta do Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, que acabou o meu tempo. O plano de demissão incentivada, mas só 2 minutinhos, pessoal. Historicamente, aqui é o caso nosso muito conhecido do BESC, quitação, no caso aqui nós conhecemos, que como foi feito, acho que está bem razoável, dentro da postura da decisão do ministro Barroso, também do Supremo Tribunal Federal. O único detalhe, não temos mais a ultratividade da norma coletiva, e aqui exige a ultratividade da norma coletiva. Processo, então, iniciado na vigência de uma norma, mas concluído sem essa previsão na outra, né, já é um questionamento para os tribunais aí, a decisão. Tá? 444, comum acordo, na verdade, vem normatizar, formalizar o que na prática já acontece. Né? Me manda embora, eu te devolvo o aviso prévio, os 40% do fundo de garantia. Aqui não se negocia a rescisão do contrato de trabalho, nem justa causa. Por quê? Porque exige que se pague metade do aviso prévio e a integralidade das demais verbas trabalhistas, sendo que o fundo de garantia, se não me engano, acho que é 80%, né? 80%, e a indenização ali é pela metade, 20% do... É isso aí, 80% do fundo de garantia e 20% lá da multa. É isso aí, pessoal. Obrigado e agradeço a todos. Agradeço aos expositores pelas brilhantes colocações. E agora a palavra à doutora Eleonilda para uma... Deixa eu usar o termo aqui. É uma gestão sumária, né? Expositiva. Boa tarde a todos. É a minha primeira participação em mesa, então perdoem se não sair a contento. Coube a mim fazer um resumo da brilhante exposição de todos e que é um pouco extensa. Mas com relação ao desembargador Alexandre Ramos, o destaque que ele fez, esmiuçando a questão da terceirização, a questão da organização da empresa, um destaque que não ser possível a terceirização para a pessoa física, porque a empresa tem que preencher os requisitos básicos de formalização, a terceirizada. Quanto ao trabalho intermitente, também achei interessante a postura dele de que, na verdade, nós estamos trazendo para o mundo formal uma situação que já existia na informalidade, então acho que acaba sendo uma proteção para o empregado. A inserção no artigo 5º da responsabilidade subsidiária, que era uma questão jurisprudencial e agora está na legislação. Fez destaques que é uma relação trabalho autônomo, que não exclui o reconhecimento de fraude, se existir. O doutor Vanderlei destacou principalmente dos artigos que agora a contribuição sindical tem que necessariamente ser autorizada pelo empregado para efetuar o desconto e que não exige a intervenção do sindicato nessa autorização ou não. O doutor Daniel nos trouxe um aspecto muito interessante sobre a mudança na hermenêutica, na apreciação da legislação trabalhista, que ele entende que tem que ser agora uma hermenêutica mais filosófica para que nós consigamos vencer esses desafios atuais, né, da nova legislação. Destacou uma certa incoerência no parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, com relação a se reportar a aplicação direta do direito comum sem resguardar os princípios, mas já nos deu a solução para isto. E eu sou meio rápida, então. O doutor Guilhometo nos falou dos métodos alternativos à solução de conflitos, dos problemas relativos à arbitragem, e a cautela nos acordos extrajudiciais.
E aqui eu tenho até assim, acho que se a gente começar a fiscalizar demais esse acordo extrajudicial, a gente vai continuar judicializando. Me desculpa intervir assim tão diretamente, mas eu não sei até que ponto nós vamos ter elementos, vamos pedir trazer elementos para ficar fiscalizando isso. Me parece que se eu for trazer muito elemento, eu vou criar um processo trabalhista padrão. E das vantagens agora na desburocratização, na rescisão, que não precisa... na verdade, na facilidade para o empregado receber verbas rescisórias e fundo de garantia com as novas modalidades de rescisão. É isso. Parabenizo os expositores pela brilhante pesquisa e facilidade na exposição. Agradeço à escola pelo convite e peço desculpas se sou muito rápida e pela inexperiência. Obrigada a participação da doutora Ironilda. E agora eu vou devolver a palavra ao mestre de cerimônias. Nós faremos um pequeno intervalo para um coffee break e retornaremos para a terceira mesa, e aí sim as perguntas logo após.